Beleza no Estúdio Elizabeth Fernandes. Loiros, alisamentos, makes e unhas perfeitas. Seu cabelo em boas mãos. Agende seu horário. 359-8865-9099. Na correria do dia a dia, pare um momento e alimente sua fé. A Igreja Assembleia de Deus convida você e sua família para participar dos nossos cultos. Estamos na Rua Miguel Braga, 370, Boa Vista, Itajubá. Terças e quintas às 19h30 e domingos às 18h30. Venha receber uma palavra de fé, amor e salvação. Esperamos por você. Qualidade, durabilidade e estilo para o seu ambiente. Na Tapeçaria do Denilson, trabalhamos com dedicação para renovar seus estofados com excelência. Visite-nos na Avenida Wagner Lemos Machado, 54. Atendimento de segunda a sexta, das 7 horas às 17 horas. Tapeçaria do Denilson. Durabilidade e estilo em harmonia. ATEC, Associação Teológica Cason, Rua Antônio Podes, 73, Jardim Eldorado. WhatsApp 35 98824 6405. Invente Automação Industrial e Usinagem. Rua Albert Stark, 50, Distrito Industrial. Telefone 35 3623 3702. Paz do Senhor Jesus, que a bênção de Deus esteja sobre você nesse dia, em todo o tempo da sua existência. Nós estamos muito felizes por estarmos aqui falando mais um pouquinho da palavra de Deus, e é o maior privilégio que existe, de crer em Deus, ter a salvação da sua alma e poder compartilhar do seu amor com todas as pessoas. E eu quero deixar para nossa meditação neste dia, Neemias capítulo 9, versículo 6, que diz assim: Bendito seja o teu nome glorioso. A tua grandeza está acima de toda expressão de louvor. Só tu és o Senhor. Fizeste os céus e os mais altos céus, e tudo que neles há. A terra e tudo que nela existe. Os mares e tudo que neles existe. Tu deste vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram. Que versículo maravilhoso, como toda a palavra de Deus. Nós temos um Deus que Ele fez todas as coisas. Ele criou coisas que ainda os cientistas não conseguiram nem nomear. Alguns pesquisadores que tentam mergulhar até as profundezas dos mares não conseguiram atingir ainda alguns lugares, nem com toda a tecnologia. Estão investindo nisso, em avanços para que consigam descobrir todas as criaturas de Deus, tudo aquilo que o Senhor nosso Deus fez. E esse Deus Todo-Poderoso, nós vemos ali em Gênesis, todo o período de criação de Deus, quando Ele começou a criar o dia, a noite, a luz, as trevas, quando Ele criou a natureza, quando Ele dividiu a terra seca dos mares, quando Ele criou as aves do céu, os peixes nos mares e outros animais viventes nos oceanos. Vemos quando Ele criou as árvores frutíferas, plantas que nos alimentam hoje e todos os animais que andam sobre a terra. Mas chegou um dia, no 6º dia, que o Senhor disse: agora eu vou fazer a mais especial de todas as coisas, a criação superior, que somos eu e você, que é a criação do homem e da mulher, nossos primeiros pais, Adão e Eva. E ali Deus os criou para a glória do seu nome e para que vivessem em comunhão conosco. Deus não nos criou como fantoches, marionetes em suas mãos, não. Nosso Deus, Ele é tão glorioso, que um Deus tão grande que não se tem palavras no nosso vocabulário, em nenhum idioma, que possa expressar a sua grandeza. Um Deus tão grande, tão maravilhoso. Ele fez o homem, Ele fez o ser humano, Ele fez o homem e a mulher
para que vivessem em comunhão com Ele, para que fôssemos fontes centrais, totais do seu amor. Assim como o seu amor é derramado sobre toda a natureza, sobre toda a terra, nós temos uma porção especial do amor de Deus, porque Ele nos criou com um corpo, uma alma e um espírito, para que nós tivéssemos consciência, nós tivéssemos razão, emoção e pudéssemos saber com quem nós estamos nos relacionando. Os animais são seres muito especiais, mas eles são irracionais, eles vivem por instinto. Mas dentro de nós, Deus colocou algo muito especial. Nós temos a razão, nós temos a condição de entender com quem nós nos relacionamos, quem fez todas as coisas. E tá certo que muitas coisas ainda não são para nós, mas muito Deus já tem nos revelado. Outras coisas que não são para nós, nós saberemos um dia quando estivermos com o Senhor, porque Ele prometeu voltar para nos buscar, para nos tirar dessa terra, que foi criada com todo amor, com todo carinho, abençoada, mas devido às nossas péssimas escolhas, o pecado entrou na humanidade e todos nós fomos sentenciados à condenação eterna. Mas o nosso Deus, que criou todas as coisas, que sabe de tudo, que não é pego de surpresa, Ele já tinha preparado a solução para esse problema. Nada pode derrotar o Deus Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, o Criador de todas as coisas. Nada pode derrotá-lo e nada pode sequer chegar à mesma altura. Ele não tem arquirrival, aquele que está à mesma altura dele para combatê-lo. Não existe quem chegue, nem o inimigo das nossas almas. Ele é o nosso maior inimigo. O diabo que se rebelou contra Deus, que era um anjo de luz, mas decidiu se rebelar contra Deus. E por causa dele foi criado o inferno. E lá é o lugar dele. O inferno é morada do inimigo das nossas almas, dos seus anjos caídos. E não é lugar para o ser humano. Mas não é Deus que lança o homem no inferno. É o homem por suas próprias escolhas e decisões que caminha para lá. Porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Ele não nos criou, né, como eu já disse no início, como uma marionete, como um robozinho, que Ele deu corda, como dizem alguns, né, Ele deu corda e deixou andando pelo mundo. E nós não somos assim seres que não temos direito à escolha, mas Ele colocou dentro de nós o livre-arbítrio. Mas Ele é tão maravilhoso que Ele falou: olha, aconteceu tudo isso, o inimigo de vocês, meu inimigo, ele tentou destruir todo o meu projeto maravilhoso de amor, meu projeto de bênção. Ele tentou, mas ele não pôde destruir, porque Deus já preparou Jesus para que derramasse o seu sangue puro na cruz do Calvário. Sangue esse suficiente para a salvação de toda a humanidade, de todo aquele que crê em Jesus como Salvador. E esse sacrifício foi feito uma única vez. E já é suficiente, porque foi um sacrifício completo. Foi um sacrifício perfeito. E como eu posso agora, então, adquirir essa bênção desse sacrifício? Depende de mim, depende de você. A salvação, apesar de ter custado muito caro, custou o preço de sangue, para nós, ela é de graça. É como se nós tivéssemos um banquete, uma mesa, que custou caríssimo. Mas alguém maravilhoso e bondoso disse: eu vou te dar tudo isso aqui, pode vir pegar. E aí depende de nós tomarmos o passo e de adquirir aquilo que já foi nos dado de presente. Se eu não for até lá, se eu não tomar posse, eu não receberei. É simples assim. É algo que depende de mim, depende de você. Deus nos deu a liberdade de escolha e nos deu completa responsabilidade pelas nossas decisões. Nós não podemos reclamar que nós não tivemos tempo, não tivemos oportunidade, não tivemos acesso, porque agora a tecnologia espalhou para todo mundo, até aqueles países mais fechados, de alguma maneira ou outra, entra algum tipo de tecnologia e Cristo é anunciado como o Salvador de toda a humanidade. O projeto que Deus fez, maravilhoso e glorioso para a salvação de toda a humanidade, para que o homem vivesse em comunhão íntima com Ele, fosse plenamente feliz, que o inimigo tentou frustrar, tentou destruir, Deus já tinha preparado
o escape, já tinha preparado a solução, e aquele que crê em Jesus não mais estará em condenação, mas terá a vida eterna. E podemos dar outros exemplos, algo caríssimo, mansões, carros caríssimos, né? São exemplos bobos, mas que ajudam a ilustrar um pouquinho. Alguém muito rico, muito poderoso, mas com bom coração, comprou uma frota de carros caríssimos que para nós seria impossível algum dia ter, possuir, acessar isto, e deixou lá à disposição e disse: olha, tá aqui para você, vem buscar o seu. Eu quero te fazer feliz, vem buscar o seu. E aí a pessoa que teve essa iniciativa, que teve esse desejo, que teve essa coragem, que deu o primeiro passo, foi lá e adquiriu e pegou. É dele. Já é de graça. Custou caro para quem comprou, mas para nós é de graça. E Jesus comprou a nossa redenção. Ele pagou o preço por nós, porque nós estávamos sentenciados à condenação. Mas ele disse: não, eu não permito, porque fui eu que criei. Eu criei para que o homem, o ser humano, o homem e a mulher, vivessem em comunhão comigo e tivessem acesso a todas as minhas maravilhas e tivessem acesso à glória eterna. E nós, como eu já disse no início, somos compostos de um corpo, uma alma e um espírito. O nosso corpo, ele tem fim. Um dia ele vai para o pó, de lá nós viemos e para lá nós voltaremos. Um dia, nós não sabemos como. Nós somos muito frágeis, não é verdade? Esses dias eu pensava, como nós somos frágeis. Qualquer coisinha, por mais simples que seja, pode tirar a nossa vida. Já pensou sobre isso? Um acidente bobo em casa. Quantas vidas foram ceifadas? Um corte, e lá uma hemorragia, não conseguiu ser estancada a tempo. Uma batida de cabeça, ou outro tipo, coisas às vezes que são simples, não são tão graves, né? Como outras coisas que a gente vê, podem tirar a nossa vida. Somos frágeis. E isso nos mostra que precisamos ser dependentes de Deus, totalmente dependentes daquele que nos ama, daquele que quer o nosso bem. Precisamos ser dependentes de Deus. Isso não é sinal de fraqueza. Muitos têm isso: nossa, mas eu tenho que ser o dono das minhas vontades, o dono do meu futuro, o dono disso, daquilo, eu que mando, eu que sei. Sim, nós temos liberdade para decidir. Mas para nós sermos totalmente plenos, realizados, felizes e fortes, né? A gente pensa que ser forte é não depender de Deus, resolver os problemas do nosso jeito, mas isso é o contrário. Isso é ser fraco, porque a fortaleza está em depender do Deus Todo-Poderoso, porque Ele é forte. Ele pode tudo. Ele é infalível. Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Nada está oculto ao seu entendimento. Ele sabe de tudo, 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 tudo. E Ele é onipotente. É o Deus Todo-Poderoso. Ele pode fazer todas as coisas. E como não crer nesse Deus que tudo pode, que tudo faz, que criou os céus e a terra, maravilhas ainda não encontradas, ainda não descobertas, outras ainda nem nomeadas? Como não crer nesse Deus que, sendo tão grande, Ele tomou a forma humana, tomou essa nossa carne tão frágil e veio a esse mundo para morrer por nós. Ele foi aquele que nasceu para morrer, para que nós fôssemos livres da condenação, livres do inferno, livres do sofrimento e tivéssemos pleno acesso a Deus, para não apenas viver em comunhão com Ele, que é o maior, melhor presente, mas também para conquistar todas as bênçãos que Ele tem para nos dar. Em Hebreus, diz assim, que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe em primeiro lugar. Nós temos que crer que Ele existe, que Ele é o único e verdadeiro Deus. E em segundo lugar, nós temos que crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Galardoador, o que é isso? É um Deus que abençoa, um Deus que ama nos presentear, um Deus que ama nos entregar todas as coisas maravilhosas que Ele tem e que nós precisamos e que nós pedimos e que nós buscamos. Ele tem tudo o que a gente precisa e muito mais,
porque Ele é Deus. E quando nós nos relacionamos com Ele, nós reconhecemos a nossa fragilidade. Então nós, como diz o ditado, né? Nos recolhemos a nossa insignificância e dizemos: Senhor, só Tu és Deus, Tu és maravilhoso. Um Deus tão grande, tão poderoso se importou comigo, a ponto de entregar o Seu Filho para tomar a forma humana, essa carne limitada, e ser obediente até a morte de cruz. E Ele cumpriu com a sua missão. Ele foi fiel até o fim. Nós sabemos que não foi fácil, foi muito sofrimento. Mas em todo o tempo, Ele pensava em mim, Ele pensava em você, Ele pensava em nós. E Ele foi até o fim, Ele suportou a dor. Mas o pior que Ele suportou foi quando o nosso pecado estava sobre Ele. Toda essa sujeira, essa imundícia, porque o pecado é a pior nódoa, é a pior mancha, é a pior doença, é a pior sujeira que existe, é o pecado. A única coisa que pode separar o homem de Deus é o pecado, que é toda espécie de males que vão contra a vontade de Deus, que vão contra tudo que Deus planejou, tudo que Ele deseja. É o pecado, é a sujeira. E é isso que o nosso inimigo tenta nos fazer pecar. Porque nós somos uma natureza de carne. E a carne deseja as coisas desse mundo. Não deseja Deus. A nossa carne, ela luta contra nós. Porque o nosso espírito deseja Deus. Mas a nossa carne deseja o pecado. Por isso, a decisão é nossa. Quem que eu vou ouvir? Quem que eu vou deixar me dominar? Eu vou deixar o pecado me dominar? Ou eu vou deixar que o Espírito de Deus domine sobre as minhas vontades? Porque nós não estamos sozinhos nessa guerra. Se nós pedimos socorro para Ele, fala: Senhor, eu te quero, eu te aceito como meu Salvador, eu reconheço o Senhor como o único e verdadeiro Deus, mas eu preciso de ajuda, porque sozinho eu não consigo. E Ele já sabe disso, Ele já preparou ajuda para nós. Nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus, Ele derramou a sua vida na cruz do Calvário. Ele veio, cumpriu essa missão, e o derramamento do sangue puro de alguém sem mancha, sem pecado, foi suficiente para nos limpar, para nos purificar. Limpar a quem? Aquele que crê. Ele é suficiente para salvar toda a humanidade, mas é necessário que toda a humanidade venha até Ele. Ele pagou um alto preço, mas para nós, como eu disse, é de graça. Mas nós temos que acessar essa bênção. Nós temos que ir até lá. Nós temos que ir até Deus, o Pai. Nós temos que ir até Jesus. Nós temos que nos encher do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que atua na nossa consciência, nos mostra o que é certo e o que é errado. Porque nós somos muito limitados. Nós achamos, muitas vezes nos gabamos que temos muito conhecimento, que sabemos isso, aquilo, que temos o pleno domínio das nossas vidas. Mas não temos. De repente, algo nos prova isso. Às vezes temos dinheiro, sucesso, conforto, e parece que está tudo bem. E nós ficamos orgulhosos, soberbos, arrogantes, exaltados, mas de repente, Deus, pelo seu grande e infinito amor, permite que algo nos chame para a real, nos acorde para a vida e nos mostre que nós não somos nada, somos totalmente dependentes de Deus. Sem Ele, tudo que temos é nada. É como algo supérfluo se não tiver o Senhor Deus em nossas vidas. Ah, mas então é errado, prosperar, ter dinheiro, ter sucesso? Não, Deus tem isso para nós. Não é pecado, não é errado. Ele tem muitas bênçãos para nós, como eu disse, Ele é galardoador. Ele tem toda sorte de bons presentes para nos dar. Mas primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Primeiro reconhecemos o Senhor e a sua vontade. E o restante Ele sabe que a gente precisa. E Ele vai nos dar conforme a sua boa vontade. Porque a promessa dele está na sua palavra. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Aquilo que é para o nosso bem. Algumas coisas nós não recebemos porque Deus sabe que quando tivermos aquilo, nós vamos nos afastar dele. E Ele nos ama tanto, como um pai que ama o seu filho, que Ele fala: por amor, isso eu não vou te dar. Eu vou te dar outra coisa, que vai suprir as suas necessidades. Mas isso que você está querendo não é para o seu bem. Isso vai te matar. Outro versículo diz: qual pai que o filho pedindo um pão, o pai lhe dá uma pedra? Pedindo peixe, o pai lhe dá um escorpião, uma cobra? O nosso Pai nos ama. Ele nos ama muito mais do que os nossos pais carnais.
né? Muitos que estão ouvindo essa transmissão podem até pensar, eu não tive amor de pai nem de mãe, mas o amor de Deus, Ele supre tudo isso. Ele supre o amor de um pai, Ele supre o amor de uma mãe, Ele supre a sua mais profunda necessidade, Ele cura o seu mais profundo trauma, porque Ele te ama e Ele deseja te curar. O nosso Deus tem vários nomes especiais, de acordo com as bênçãos que Ele nos dá. Ele tem um nome que diz Jeová Rafá, que é o Senhor que cura. Não apenas cura o corpo, mas Ele cura a alma também. Ele é o Jeová Jirê, que é o Deus que tudo provê. Ele provê para as suas necessidades exatamente aquilo que você precisa, mais do que você pensa que precisa. Deus, Ele é um Deus presenteador. E Ele tem esses nomes maravilhosos. E tem muito mais. Ele é tudo para nós. Como não crer num Deus que fez todas as coisas, nos ama, é galardoador daqueles que o buscam e está pronto para nos salvar a qualquer momento que nós decidirmos e dissermos, Senhor, eu te aceito como meu Salvador, Tu és o único e verdadeiro Deus. Entra na minha vida, transforma os meus dias, ajuda-me a vencer a minha carne, a viver nesse mundo do jeito que o Senhor deseja, a fazer a Tua vontade, para que um dia eu esteja para sempre com o Senhor nos céus. Nós temos um Deus que nos ama e Ele está esperando por nós. Ele não força ninguém é forçado. Ele não entra como inimigo das nossas almas. Ele entra chutando, Ele entra matando, roubando e destruindo. Não, mas o nosso Deus, Ele é gentil. Ele pergunta, eu posso entrar? Você me deixa entrar e te fazer feliz e transformar a sua vida e de toda a sua família? E esse é o convite de hoje. Esse é o convite que não quer calar, que ressoa por toda a eternidade. Porque o fim está próximo. Coisas terríveis têm acontecido devido à maldade do coração humano, devido a se multiplicar a iniquidade. E o fim está próximo. Nosso Deus nos ama tanto que Ele não vai nos deixar aqui nessa terra padecendo tanto, sofrendo tanto, porque vai ficar ainda pior. Corra para Jesus enquanto há tempo, no dia que se chama hoje, porque hoje ainda há esperança, você ainda está vivo, você pode decidir. Depende de você, decida-se por Ele, Ele te ama, Ele já provou isso. Não tem mais que você procurar, e será que Ele me ama? Ele já provou isso, entregando o seu Filho na cruz do Calvário para morrer por nós. Decida-se por Ele. E se você está passando por uma luta, um sofrimento, tem uma canção que diz assim, eu estou um pouquinho rouca, mas essa canção diz, guarda para você hoje. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O controle está na palma do nosso Deus. Ele domina sobre tudo, Ele não é pego de surpresa. Tudo está nas suas mãos. Ele sabe de todas as coisas. E a gente pergunta, por que tanta coisa ruim? Porque o homem escolheu coisas ruins. Porque nos deu o livre-arbítrio. Você pode escolher. Eu ponho diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. E Ele nos aconselha, escolha a vida, escolha a bênção e a sua vida será transformada. E eu quero orar com você nesse momento e pedir, Senhor Deus, em nome de Jesus, que essa palavra encontre guarida nos corações, encontre terra boa para que possa produzir, que essa sementinha possa germinar e cresça uma grande árvore que dê frutos para a glória de Deus, que essa família possa ser abençoada, que essa pessoa que está passando por algum sofrimento, alguma necessidade, corra para Ti, não só por interesse, não só por querer vitória na sua tribulação, por querer sair da solução, mas porque Te ama, porque quer o Senhor, porque deseja o Senhor, que nós corramos para Ti e Te achemos a tempo, no dia que se chama hoje, porque essa porta vai fechar, mas que nós estejamos do lado de dentro, do lado da salvação, com Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e que você corra para Cristo enquanto há tempo, em nome de Jesus. Amém. Realce sua beleza no Estúdio Elizabeth Fernandes. Loiros, alisamentos, makes e unhas perfeitas. Seu cabelo em boas mãos.
Agende seu horário. 359-8865-9099. Na correria do dia a dia, pare um momento e alimente sua fé. A Igreja Assembleia de Deus convida você e sua família para participar dos nossos cultos. Estamos na Rua Miguel Braga, 370, Boa Vista, Itajubá. Terças e quintas às 19h30 e domingos às 18h30. Venha receber uma palavra de fé, amor e salvação. Esperamos por você. Qualidade, durabilidade e estilo para o seu ambiente. Na tapeçaria do Denilson, trabalhamos com dedicação para renovar seus estofados com excelência. Visite-nos na Avenida Wagner Lemos Machado, 54. Atendimento de segunda a sexta, das 7 horas às 17 horas. Tapeçaria do Denilson. Durabilidade e estilo em harmonia. ATEC, Associação Teológica Cason, Rua Antônio Podes, 73, Jardim Eldorado. WhatsApp 35 98824 6405. Invente Automação Industrial e Usinagem. Rua Albert Stark, 50, Distrito Industrial. Telefone 35 3623 3702.